professor Olavo sempre deixava bem claro, né? O comunista, ele quer te matar, ele quer te exterminar, porque isso faz parte da mentalidade comunista. Por 1 milésimo de segundo, eu peço que você pare nesse exato momento, não pense como alguém que queira escolher um lado e tente pensar como pensa o esquerdista. Karl Marx deixava muito claro que o que ele estava ensinando era para destruir tudo o que há. Tudo. Segundo Karl Marx, toda a estrutura atual, seja a estrutura religiosa, ou seja, todas as religiões existentes, seja a estrutura das universidades, do ensino, da formação, metodologias, tudo, imagine tudo isso. Seja a estrutura de saúde, da medicina, do direito, as relações de trabalho, as relações comerciais, as relações de trade e de market, né, de mercado e de comércio. Imagine toda a estrutura do mundo. Karl Marx dizia que toda essa estrutura tem que ser destruída, aniquilada para a aplicação do socialismo que preparará o caminho para o comunismo. Ele disse isso. É a destruição de tudo o que há. Tudo. Tudo é tudo. Então o revolucionário, à medida em que ele vai aderindo, ou seja, a adesão dele vai aumentando, porque a adesão tem degradê, né? A adesão ela tem uma escala. Ninguém adere a algo porque disse sim ou não. Não existe isso. Há um degradê de adesão na vida humana. Nos anjos é diferente. Mas na vida humana, você tem níveis de adesão a algo. Tanto é que quando o relacionamento entre um homem e uma mulher começa, há um nível de adesão ao amor de um pelo outro. Não nasce assim, pum, né? Casal que acredita que a primeira vez que falou eu te amo, ama de verdade, é idiota. Né? Vai amar à medida que vai sofrer. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a participar de algum movimento, seja ele religioso, seja ele político, seja um movimento do bairro, você tem níveis de adesão. À medida em que você vai crescendo, o comprometimento de adesão àquela causa, você vai ou amando mais, ou você começa a ter uma certa suspeita, até o ponto de você ter repulsa àquilo. Então se uma pessoa está há um bom tempo, e aqui é questão de tempo mesmo, é hábito, você está fazendo aquilo todos os dias, toda semana, à medida em que você vai aumentando a adesão, e você não tem ojeriza pela mentalidade revolucionária, eu ouso dizer que em alguns casos a pessoa só caminha em direção à possessão diabólica. Porque não há diagnóstico psiquiátrico que explique. Não há. Não há diagnóstico psiquiátrico que explique você ver você acabar olhando, uma bala entrando na garganta de uma pessoa e o sangue escorrendo e a pessoa ficar feliz. Porque o discurso dela não era agradável. Eu não consigo imaginar que há níveis psiquiátricos que realmente criem regozijo de uma coisa dessa. Como foi o caso desse menino que o Pedro preparou aí. Nicolas, você será o próximo a morrer. A esquerda é assassina. O professor Olavo sempre deixava bem claro, né? O comunista, ele quer te matar. Ele quer te exterminar, porque... Isso aí, meus amigos, então aqui do nosso canal Direita News, está vendo então Alan dos Santos, né, fazendo aí seu comentário a respeito das atitudes que estão sendo tomadas aí por alguns esquerdistas, mas como o próprio Alan falou, né, todo esquerdista ele tem aí a tendência de se tornar um extremista, e aqueles que não têm coragem de cometer atos criminosos, eles vão aplaudir aqueles que fazem isso, né? Agora sim, os atos criminosos contra pessoas inocentes apenas por terem opiniões divergentes, opiniões diferentes das suas. Então, o comunismo, a esquerda, chega ao ponto de fazer uma lavagem cerebral tão grande, né, na pessoa que ela comemora o assassinato de uma pessoa opositora que tem opiniões divergentes à sua, só pelo fato disso, dela ter um outro pensamento, ter uma outra ideologia. Então isso realmente é o que a esquerda faz, né, na cabeça. Então como o próprio Alan Santos falou, que é o tema do nosso título aqui do nosso vídeo de hoje, o Nicolas também corre aí um sério perigo, porque o Nicolas, ele aqui no Brasil, ele tem sido sempre essa referência, né? Assim como o Charles Kirk nos Estados Unidos, Nicolas também é evangélico, é protestante, como Charles Kirk era. E também o Nicolas, ele sempre vai nessas palestras, agora claro, mais restrita, mas antes o Nicolas ia muito nessas palestras nas faculdades. E tem vídeo aí do Pavanato, que também é um jovem que ele é evangélico também, né? Tem sua família cristã, foi numa faculdade, e aí quase que ele foi expulso da faculdade, quase que ele apanha ali na frente das câmeras. Tem o outro vídeo também do advogado Jeffrey Chikini, que ficou preso na faculdade, né? Ele foi dar uma palestra sobre direitos
direitos e sobre democracia, sobre Estado de Direito, na verdade, e acabou ali também sendo expulso e ficou preso numa sala, ficou retido numa sala, e os esquerdistas não queriam deixar ele sair de lá, queriam bater nele, tiveram que chamar a polícia para ele poder ser retirado. E olha só, falando em extremista da esquerda, eu quero ler para vocês aqui uma matéria que está no Pleno News daquele tal de Peninha, né? Peninha. Esse Peninha aí, ele acaba de ser, olha só, o Senado acaba de afastar o escritor Peninha após comentário sobre a morte. Comentário não, na verdade ele zoou, né? Ele zombou da morte do Charles Kirk, tá? Então ele foi afastado ali do Senado. Deixa eu só colocar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor aqui, ó. Então Peninha foi afastado, até que enfim uma justiça, vamos dizer assim, sendo feita, né? Nesse Brasil aí que falta alguma coisa ser feita. Então o Senado acaba de afastar, e eu vou ler para vocês aqui agora, ó. O Senado afasta o escritor Peninha após fala sobre a morte de Charles Kirk, que é o tal de Eduardo Bueno, integrava o Conselho Editorial do Senado Federal. Olha só, ele integrava o Conselho Editorial do Senado. Então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou na quarta-feira, ontem, né, no dia 17, o afastamento do escritor Eduardo Bueno, ou Peninha, do Conselho Editorial da Casa. A decisão foi tomada após pedido de parlamentares que classificaram como asquerosas as declarações de Peninha em vídeo comemorando o assassinato do comentarista conservador Charles Kirk, ocorrido em 10 de setembro. Olha só, então, foi afastado. Tá aí. Esses são os extremistas. Quando eles não têm coragem de fazer, eles aplaudem os que cometem crimes contra inocentes, tá? E também, pessoal, foi aprovado aí ontem, foi aprovado aí em regime de urgência, né? Foi aprovado a urgência para pautar a anistia, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui a matéria que fala sobre isso. Olha, a Câmara aprovou a urgência do texto que pede anistia a manifestantes ali no dia 8 de janeiro. Então a Câmara dos Deputados também aprovou na quarta-feira o pedido de urgência do projeto que concede anistia aos participantes de manifestações políticas realizado entre 30 de outubro de 2022 até a data que entra em vigor da lei, né? Até a data em que vai ser aprovada a PL aí da anistia. Então o resultado foi de 311 votos a favor contra 163 contra, e 7 tiveram aí, se absteve, né? Não quiseram se absteve, né? E esses aí tem que ficar de olho, tá? Nesses políticos, geralmente os 7 aí que não quiseram votar, geralmente são os que ganharam o voto da direita, mas estão ali em conluio com a esquerda e não querem se queimar nem com um nem com o outro, tá? Não querem perder o eleitorado da direita e querem manter as negociatas com a esquerda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no nosso canal, um abraço e até o próximo vídeo.